Olá, seja bem-vindo ao canal da Estimulação Magnética e Psiquiatria. Hoje eu, Dr. Roberto Querido, vou falar sobre algo que talvez você não saiba. Você sabia que existe depressão sem tristeza? Ficou curioso? Vamos seguindo com o vídeo que eu vou te explicar tudo sobre isso. E se inscreve no nosso canal do YouTube e no Instagram para receber as novidades. Todo mundo, quando pensa em depressão, pensa em tristeza. É imediato e natural. Afinal de contas, tristeza é o sintoma mais frequentemente ligado à depressão. E é meio que instintivo pensar que a depressão só possa existir quando esse sentimento está presente. Mas, por incrível que pareça, é possível ter depressão sem tristeza? Sim. Existe um tipo de depressão chamada de depressão atípica, onde isso acontece. Nessa depressão, embora você pergunte para a pessoa se ela está triste, ela responde que não. Mas nesse caso, sempre vai existir um outro sintoma maior de depressão, que é a perda de prazer e interesse. E geralmente muitos outros sintomas acontecem também, como por exemplo, sensação de fadiga, irritabilidade, insônia ou sonolência, alterações de apetite para mais ou para menos. Uma característica importante da depressão sem tristeza é que justamente por ela não causar tristeza, a pessoa pensa que não tem depressão. Ela se sente mal, mas ela nem liga uma coisa com a outra. Geralmente porque ela nem sabe que é possível ter depressão sem ter tristeza. E com isso, ela deixa de procurar tratamento com o psiquiatra e o psicólogo. Geralmente a depressão atípica ataca mais homens e também tem mais sintomas físicos, como por exemplo, dores. E por isso, por gerar cansaço, dores, muitas vezes o paciente vai procurar tratamento com outros médicos primeiro, ao invés do psiquiatra. E isso acaba retardando o diagnóstico e o tratamento dela. Tem um outro fator. Os homens, de uma forma geral, já buscam menos atendimento médico por uma questão cultural, né? Então, fica mais difícil ainda. E muitas vezes, esses homens tentam sofrer menos com sintomas de depressão atípica, abusando de álcool ou cigarro, o que só complica mais a situação deles. Outros sintomas ajudam a identificar a depressão, mesmo que a pessoa não tenha tristeza. Por exemplo, sentimento de culpa, agitação ou retardo psicomotor e dificuldade de concentração e dificuldade para concluir tarefas. A incidência de depressão sem tristeza chega a ser 2 vezes mais comum em homens que em mulheres. E muitas vezes é até difícil convencer esses pacientes de que eles têm depressão, justamente porque todo mundo associa depressão à tristeza. Nesses pacientes, eu acho muito importante abordar o seguinte: você vê graça nas coisas? Está se sentindo com menos perspectivas? Está desanimado com a vida? Está tendo menos disposição para fazer as coisas? O esforço para fazer as coisas que você já fazia está maior do que era antes? Geralmente o paciente vai responder sim a quase todas essas perguntas. E vejam o quanto a vida da pessoa fica ruim com todos esses sintomas. A tristeza pode até não existir, mas nada tem graça, tudo é sem sentido. A pessoa não tem perspectiva e acaba nem fazendo planos para o futuro. Ou seja, assim como a depressão clássica, a depressão atípica é extremamente danosa para a pessoa. E aí, após o diagnóstico, vem a parte do tratamento. Hoje em dia, temos disponível tratamento com medicações, o tratamento com a estimulação magnética e a psicoterapia. Às vezes é difícil convencer o paciente a se tratar porque ele acha que nem está doente. Mas quando você faz ele comparar a vida dele agora e antes da doença,
ele percebe que realmente as coisas mudaram para pior e é necessário fazer algo para melhorar isso e rápido. O papel do psicólogo é muito importante no que chamamos de psicoeducação, que é justamente essa conscientização de que a doença existe e precisa ser tratada. Quando o psicólogo entra em ação, ele vai conhecendo as particularidades daquela pessoa, que vai percebendo tudo que foi piorando com a presença da doença e vai mostrando isso para o paciente de uma maneira cada vez mais clara. Além disso, o psicólogo ajuda a pessoa a buscar soluções para muitos problemas, o que ajuda a pessoa a enfrentar de frente situações que o paciente estava evitando ou a concluir tarefas que o paciente tinha começado a fazer, mas não deu conta de terminar por causa dos sintomas da depressão. Na depressão atípica em especial, fazer atividade física é um grande aliado também, porque ajuda a reduzir os sintomas físicos. Muitas vezes é difícil convencer o paciente que está sem energia a fazer atividade física, né? Mas eu costumo recomendar que ele comece devagar, tipo umas 2 vezes por semana, e vá aumentando o número de vezes por semana e o tempo da atividade até sentir os benefícios do exercício físico. Outra questão importante para ressaltar é a genética. Geralmente a pessoa que tem depressão tem familiares próximos com depressão, típica ou atípica. Geralmente, quanto mais familiares com a doença, maiores são as chances de um membro da família vir a ficar doente também. E mais cedo na vida também, com a doença se iniciando com a pessoa mais jovem. Isso é muito ruim, porque significa que iniciando cedo, a doença vai perturbar a qualidade de vida da pessoa por muito mais anos, se não for adequadamente identificada e tratada. Outro ponto importante sobre a genética é o seguinte: ninguém tem culpa de ter depressão. A carga genética para a depressão é herdada involuntariamente. E explicar isso para o paciente ajuda muito a tirar o sentimento de culpa por estar doente. Muitas pessoas que têm depressão se culpam por estarem doentes, mas não é culpa delas. Elas herdaram essa tendência geneticamente e não é uma escolha delas. Isso é importante também para explicar para os familiares que depressão é uma doença, não é uma escolha. E que aquela pessoa está sofrendo não porque quer, mas sim porque tem uma doença que prejudica a vida dela por inteiro. Bom, agora que você descobriu que existe depressão sem tristeza, talvez você possa identificar pessoas com sintomas semelhantes aos que eu descrevi e encaminhar para avaliação com o psiquiatra. Fazer um diagnóstico precoce permite tratar a depressão atípica antes que ela se torne grave e acabe com a qualidade de vida da pessoa. Até mais!